Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estou aqui para dividir mais um pedacinho da minha história. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, sugiro que você volte um pouquinho para entender esse pedacinho da história e não perder o fio da meada. Eu quero falar sobre o meu segundo parto. Eu sempre faço uma confusão, porque o primeiro foi de gêmeos. Sim, o primeiro parto foi de gêmeos. O Natan, ele foi muito desejado. Eu fiquei 1 ano para engravidar de novo e foi muito difícil. Eu achei que eu não fosse ser mãe de novo e demorou muito. A gente morava em São Paulo. Nossa, tá um vento aqui. Tá voando tudo. A gente morava em São Paulo e eu demorei muito para engravidar. Só quando a gente mudou pro interior, pro sítio aqui, que eu acho que eu descansei a minha mente e as coisas começaram a acontecer e a fluir. E aí eu descobri que estava grávida do Natan, fiquei muito feliz. E se você acompanhou no outro parto, você vai lembrar que eu desejava muito parto normal, muito mesmo. Eu queria estudar bastante, estudei bastante na medida do possível. Depois descobri que eu poderia ter estudado mais, mas é sempre assim. A experiência, ela vem, e a gente amadurece, a gente aprende mais, a vida é sempre assim. Ninguém nasce sabendo de tudo. Então eu comecei pesquisando bastante, conversando com a enfermeira obstétrica que sempre me acompanha, que eu sempre confio muito, e também tinha acompanhamento da médica. A minha gestação, assim como a primeira, foi muito tranquila. Mas eu confesso que eu ficava sempre com aquele pensamento, será que vai nascer prematuro de novo? Eu tinha um medinho, não vou negar. Caiu um negócio, uma folha na minha cabeça. E eu ficava um pouco apreensiva. E aí um belo dia, quando eu estava de 38 semanas mais 5 dias, eu comecei a sentir um incômodo. Era noite, mais ou menos, assim, umas 8 horas da noite. Comecei a sentir esse incômodo. E eu sempre naquela dúvida, porque no outro parto, se você assistiu o vídeo, você vai lembrar que eu ficava achando que era as tais contrações de treinamento. E eu ficava esperando essas contrações de treinamento que eu basicamente acho que eu nunca tive. Porque as minhas contrações são completamente diferentes do que a gente lê nos livros e escuta por aí nos relatos de parto. Aí a gente entrou em contato com a Luciana e a Luciana achou melhor eu tomar um Buscopan, que é o que a gente sempre toma, para ver se a dor passa. Porque a ideia é a seguinte, se a dor passar, era de mentira, não era contração de verdade. Mas se não passar, é porque a gente está entrando realmente em trabalho de parto. Tomei o remédio, tomei um banho bem demorado e a dor simplesmente passou completamente. Dormi super tranquila e lá para as 4 da manhã que eu comecei a sentir um incômodo de novo. Aí então ela saiu de São Paulo para vir para cá. A gente tem que calcular esse espaço de tempo aí. E ela veio rapidinho, embora tenha um monte de aparato para trazer, porque ela traz uma mala gigante que parece mais um hospital dentro de uma mala, tem muita coisa mesmo. E ela chegou com todo esse aparato para descer, meu marido até ajudou ela a pegar a mala do carro de tanta coisa que tinha. Quando a Luciana chegou, a primeira coisa que ela foi fazer foi detectar de quantos centímetros eu estava de dilatação. Ela fez isso só para ter certeza, porque na verdade as parteiras experientes, elas já conseguem saber quanto você está de dilatação só por olhar para você. E depois, com o tempo, a gente também, depois dos meus outros partos, eu fui conseguindo entender, e mesmo sem fazer exame de toque, eu nunca fiz exame de toque em mim, mas eu consigo ter uma noção de quantos centímetros eu tô pelo meu estado de espírito, digamos assim. E é uma experiência bem interessante você se conhecer nesse ponto, é muito legal. E ela chegou, ela falou, eu acho que você já deve estar com 6, 7 centímetros de dilatação. E aí, a hora que ela olhou, eu realmente estava com 7 centímetros de dilatação. Fiquei super feliz, porque eu comecei às 4 da manhã, já era umas 5 e pouco, a hora que ela fez isso. Mas a quantidade que falta não quer dizer que o parto já está terminando. Porque tem mulheres que param nos 7 centímetros, e 7 centímetros é um ponto, assim, bem complicado, porque às vezes muitas mulheres ficam horas e horas e horas e podem passar de um dia para o outro com 7 centímetros, isso é possível, sim? E eu não sabia se esse seria meu caso. Então não é uma matemática exata, o parto não é uma matemática exata. Ela olhou também a minha barriga, só de apalpar e ver os movimentos, ver como estava o formato da barriga, minha barriga estava muito quadrada, muito esquisita mesmo. Ela viu que o Natan não estava bem encaixado. E aí a gente foi fazer alguns exercícios. Tem muitos exercícios importantes para ajudar a encaixar o bebê. Ela fez bastante o Spin Baby, que não tem nem como eu demonstrar aqui para vocês, mas é basicamente a gente ficar de joelhos num sofá, num lugar bem fofinho, e a gente fica de ponta cabeça. Sim, parece que a gente vai dar uma cambalhota grávida, com contração. É uma coisa muito louca. Mas enfim, é assim. E outro exercício também muito interessante é a gente colocar uma perna. Por exemplo, põe uma cadeira do lado, coloca a perna direita e aí fica uma perna no chão e a outra suspensa na cadeira e fica um tempo assim, dando uma reboladinha até a contração e depois faz do outro lado com a outra perna, né? Põe a perna esquerda e faz do outro lado, também até esperando a contração. Para o bebê dar essa encaixadinha, ajuda bem. Ele estava bem mal encaixado e a gente conseguiu fazer vários exercícios para ele ficar um pouco melhor. Ele não saiu 100%, vou contar depois para vocês, mas ainda assim
melhorou bastante, porque ele estava completamente do avesso ali. Eu não sei exatamente se ele estava transverso, acho que não, mas ele estava considerado cefálico, mas ele não estava, a cabecinha dele estava torta, ele estava com o narizinho torto, ele não estava encaixadinho certinho como o bebê deve ficar. Isso aconteceu também em todos os meus outros partos. Eu imagino que deve ser algo fisiológico meu também, da questão da proporção da bacia ou do formato, eu não sei, porque todos os bebês, depois, refletindo sobre esse assunto, eu descobri que eles saíram do mesmo jeito. Então é algo fisiológico meu também. E aí mesmo fazendo muitos exercícios, que ajudou demais, foram exercícios assim fundamentais, mas ainda assim eles não me encaixaram completamente 100%. Todo mundo fala de barriga baixa, que a barriga vai descendo, eu não tenho isso. As minhas barrigas elas ficam altas até o dia do parto. Ela começa, quando eu começo a ter contração, quando eu começo a realmente entrar em trabalho de parto, aí eu sinto a barriga descer. Mas é algo assim, imediato, não é algo que eu consiga controlar e falar, eu acho que tá nascendo amanhã ou depois, porque tem mulheres que conseguem, só de olhar no espelho, conseguem ver que tá chegando a data. Eu não tenho isso. Então, também eu queria deixar aqui para vocês que, embora a gente divida a experiência, vocês podem achar inúmeros relatos de parto aqui, cada mulher é uma mulher, nós somos especiais. Então, a gente precisa ouvir muitas histórias, ler muito sobre isso, nos informar, mas isso não quer dizer que a gente vai ter o controle de saber exatamente como vai ser a situação. O trabalho de parto ele é dividido em 5 fases. Eu até fiz uma anotação aqui que é para eu não me perder, tá bom? A primeira fase são os pródomos, parece trava-língua, pródomos. E os pródomos são contrações mais leves, não tão doloridas, e elas não têm ritmo. A próxima fase é a fase latente. E aí a fase latente, a tendência é ter um ritmo. Só que eu sempre fui descompassada, desritimada, então eu sempre achava que eu estava em pródomos. E as minhas dores nunca foram muito profundas, muito intensas. Então eu sempre fico com essa dúvida se eu estou no pródomo ainda ou se eu já entrei na fase latente. É uma dúvida muito cruel minha em todos os partos. Eu não sei se eu vou aprender isso algum dia. Talvez eu aprenda. E a terceira fase é a fase ativa, que realmente você entra no trabalho de parto. E como que eu sei se eu saí da fase latente para a fase ativa? A mulher, quando ela está na fase latente, ela consegue conversar, ela consegue estar no meio das pessoas e tá tudo bem. Ela tá com dor, ela tá ali, mas ela consegue conversar e pensar em outras coisas quando tá fora das contrações. Quando vai chegando mesmo, tá um vento tão gostoso aqui. Quando vai chegando mesmo a hora do trabalho de parto ativo, que a gente entra na fase ativa, o que vai acontecer? Você vai ficando meio bicho, assim, é meio primata, eu não sei explicar. Mas você quer ficar quieto, não quer que ninguém encoste em você, você já não consegue rir de piada, você só quer ficar concentrado, é uma coisa que... E essa minha fase ativa é muito rápida. Então, por isso que eu fico sempre na dúvida se eu entro em contato com a Luciana ou não, se são pródomos ou não, porque o pródomo e a fase latente, para mim, são fases que se misturam. E a hora que eu entro no trabalho ativo já estou chegando nos finalmente. Então, eu fico sempre nessa dúvida. Quando eu já chego nesse ponto de ninguém me toca, não quero falar com ninguém, é porque o negócio já tá feio, daqui meia hora o neném nasce. E o que aconteceu com o parto do Natan? Eu não tinha consciência. Hoje eu tô falando sobre isso de um lugar de alguém que passou por outros partos. E aí hoje eu me entendo muito melhor. Mas o Natan foi o meu primeiro parto normal, meu primeiro parto natural. Então, eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia como ia ser. E quando a Luciana estava aqui, graças a Deus que ela estava aqui, ela foi me traduzindo várias partes e me explicando sobre isso, e ela até avisando, né, o Samuel, falando, olha, agora ela tá assim, que a hora que eu vi, porque a massagem é ótima, eu queria muito que ela apertasse assim, sabe, que ela fizesse massagem, nossa, me ajudava demais quando ela fazia isso. E a água também, a água ajuda, relaxava, só que me dava, não sei, me dava frio, me dava agonia, eu queria sair da água, então eu fiquei pouco tempo na água. Eu imaginava aquele parto na água, mas enfim, não é tudo que a gente imagina que vai acontecer. A prática, né, a expectativa nem é sempre igual à realidade. Na maior parte das vezes ela é completamente diferente. Chegou um ponto que eu não queria mais ninguém, eu não queria me encostar, eu tava sem lugar. E aí, na hora, ela falou pro Samuel, vamos levar ela pro quarto, porque a gente tava na sala. E até então os meninos estavam ali. Tinha um casal de amigos aqui com a gente. E pra ajudar nessa fase com os meninos, porque os meninos eram pequenos, os gêmeos ainda, eles tinham 2 anos e pouco. Aí esse casal ficou com os gêmeos aqui no quintal, brincando. E aí a gente foi pro quarto. E aí a gente já logo pensou, bom, tá chegando mesmo a hora do trabalho de parto. Eu não tinha essa noção, mas a Luciana viu, pela forma como eu estava agindo. Então a gente foi pro quarto, ela já preparou a banqueta, eu já sentei ali na banqueta e eu não sabia a forma como eu queria parir. Essa é uma dica que eu quero deixar também. É muito importante você imaginar, primeiro aprender sobre as possíveis posições, as posições melhores, e a deitada, aquela de novela, aquela de hospital é a pior de todas, é a mais
prejudicial para a saúde da mulher e é mais difícil de um parto dar certo, então já fica a dica daquela que você não vai fazer, que é a deitada. Aí as outras você vai aprender e você vai se imaginar. É bom você conhecer todas as posições, porque na hora o seu corpo vai dizer qual é a posição que você quer. É uma coisa meio mágica, assim. Só que eu confesso que eu estudei pouco. Eu não sabia o que estudar. Então, embora eu tenha lido muito sobre trabalho de parto, esse era um dos pontos, eu vou citar outros também, um dos pontos que eu não tinha pesquisado muito. E no final das contas, eu sentei na banqueta, fiquei um pouco deslocada, mas eu não sabia que posição que eu queria. Eu já naquele ponto, eu já não queria pensar muita coisa. Então foi ali que eu fiquei. E aí na hora que começou realmente uma dor, que eu estava entrando já no expulsivo, que aí é a próxima fase do parto. Então só recapitulando. Os pródromos, a fase latente, a fase ativa, e aí vai entrar no expulsivo. O expulsivo é a parte que realmente a mulher tem vontade de fazer força. É uma força que realmente não dá para controlar. Parece um ato involuntário. É uma força realmente diferente. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer força, mas eu perdi a noção de quanto tempo eu estava no quarto. A impressão que era que eu estava umas 10 horas ali naquele quarto. Pareceu eterno. Eu não sei se foi porque a dor aumentou bastante, porque no expulsivo é o momento que eu sinto mais dor. Graças a Deus, meus expulsivos também são bem curtos, mas é o momento que eu realmente sinto dor. O Samuel, quando tá me acompanhando, ele fica até pensando se tá acontecendo alguma coisa, porque eu saio de um estado, assim, zen, dando risada, brincando, super consciente, pra tipo, sabe? É agora. Então, é assim, eu passo de uma fase muito rápida da fase ativa pro expulsivo também. A minha ativa é curta e o expulsivo também. Então, são fases assim que eu pulo e quase que não dá pra ver que o negócio já tá lá no fim. Eu comecei a fazer força fora de hora. Então, mais uma dica aqui que eu quero deixar. É muito importante que a gente saiba que a gente só pode fazer força durante as contrações. É uma informação que eu acho que eu até... É uma informação que eu acho que eu até tinha lido sobre o assunto, mas eu não me atentei na hora. Na hora eu tava numa agonia tão grande, e eu vi a Luciana falando que tava pronto, que ele tava ali. Pausas para ouvir o galo. É a roça, gente, a gente tá na roça. E aí eu ouvi a Luciana falando que ele tava pronto, que tava tudo certo, e ela falando, pode confiar, tá tudo certo. E na hora... Eu assim, pensei como comigo, só tá nas minhas mãos, é isso, tá tudo pronto, então vai, é agora. Eu pus na minha cabeça, vai ser na próxima contração e pronto. E aí na hora da próxima contração, eu comecei a fazer força. E a contração acabou e eu continuei fazendo força. E eu fiz muita força, e eu fiz muita força, eu fiz muita força, muita força. E eu gritei, eu falei, tipo assim, é agora. Foi um grito que o casal que tava aqui com os meninos aqui fora, os meninos levaram um susto, porque eu tava lá dentro, mas todo mundo escutou, acho que até a vizinhança toda, a rua inteira escutou. Mas enfim, e aí, nessa hora o Natan nasceu. Ele nasceu de um jeito assim, a Luciana tava bem próxima do Samuel. Na hora, eu até achei que ela que tivesse pegado ele, mas o Samuel tinha pedido, eu não sei se ele pediu, ela ofereceu e ele aceitou, eu não lembro a situação bem, mas eu sei porque eu tava meio fora de órbita, que é muito comum, mas eles estavam ali e eu tava muito concentrada, assim, de olho fechado, pensando só no neném. Na hora eu não me atentei, mas foi o Samuel que pegou e ele pegou muito rápido. A Luciana ficou com medo, porque é um perigo, né? O bebê tá ali, eu tava um pouco inclinada, já não tava mais na banqueta, eu tinha me apoiado um pouco na cama e levantado um pouco da banqueta, quase assim, de 4 apoios. E a hora que ele saiu... Esse galo não vai parar hoje, sabe? E a hora que ele saiu de uma vez, o que não é bom, o que não é natural. O bebê, ele precisa coroar, né? E tem o círculo, e aí o bebê, ele precisa coroar, tem o círculo de fogo. Esse galo tá de sacanagem. Então, isso não é bom. O bebê, ele precisa coroar, e aí depois ele vai rotacionar, não sei se para esse lado, ele vai rotacionar, e depois ele vai sair nas próximas contrações. Esse é o bom, esse é o certo, porque o corpo ele vai se preparando para isso. Então a mulher ela vai dilatando, embora ela tenha chegado nos 10 centímetros de dilatação, o que acontece? Depois que ele coroa, ele ainda vai ter que dilatar um pouco mais para passar a cabeça toda. E precisa ter um tempo para o corpo. Só que eu fiz uma força tão descomunal que eu não esperei a próxima contração. E esse grito, esse desespero, tipo, vai ser agora, fez com que o bebê nascesse de uma vez. Algo que não é bom e não é natural. Graças a Deus, o Samuel conseguiu pegar. Ele veio para os meus braços. E isso daí é uma coisa que fez muita falta quando os gêmeos nasceram. Porque, gente, como é difícil ficar sem um nenenzinho. A gente já se sente ali tão estranha, né? É uma coisa porque já tá os hormônios ali todos bagunçados e tirarem o bebê de você é horrível. É horrível, assim. O hospital, aquele lugar frio. Ter um parto em casa é completamente diferente. Completamente diferente. Esse calor humano ali de você realmente pegar o seu bebê e poder cheirar e poder tocar,
é algo que é indescritível, completamente indescritível. Bom, aí eu tava nesse amor de ocitocina, porque a ocitocina, se você não sabe, é o famoso hormônio do amor, que é o que a mamãe sente ali bem na hora que recebe essa criança, e o cheirinho. Eu estava completamente apaixonada e entregue a tudo aquilo que eu tinha sentido, que eu tinha vivido, que foi algo assim sobrenatural. É uma sensação muito, muito, muito boa. Só que depois a Luciana colocou ele nos meus braços, ele mamou muito pouquinho, ele estava assim bem cansado também, assim como eu. Ele mamou quase sem força, mas ele nasceu bem. Aí ela falou: Suzana, eu preciso avaliar como está a sua situação, porque pelo que eu vi, você teve laceração. A palavra laceração eu já tinha ouvido falar, mas eu confesso que eu não tinha lido muito sobre o assunto, não tinha estudado sobre, até mesmo porque eu tinha ficado meio agoniada com o pouco de história que eu ouvi, e aí eu pensei, não, não quero nem saber disso. E às vezes a gente precisa enfrentar alguns problemas para a gente conseguir se preparar para eles. E foi o que eu não fiz. Então, não faça o que eu fiz. A minha laceração não foi profunda, graças a Deus, porque existem 4 graus de laceração. A laceração de grau 1 é como se fosse um esfolado na pele. A laceração de grau 2 é como quando a gente corta, sabe? Tem que dar um pontinho. É um corte que até chega no músculo, mas ele não chega a perder a função do músculo. A laceração de grau 3, ela já compromete o músculo e precisa de cirurgia. Então, são lacerações mais complicadas. E a de grau 4, ela junta o esfíncter anal com o períneo. Então, é como se você perdesse, né? Acaba o músculo todo. Então, é uma cirurgia muito complexa e é muito complicada. Mas a de terceiro e de quarto grau são lacerações completamente obsoletas, eu posso dizer até, e raras. Por quê? Porque ela só acontece quando realmente não se respeita a fisiologia do corpo. Lembra que antigamente, com certeza você já escutou da sua avó ou de uma tia, aquelas histórias trágicas de que as mulheres os médicos forçavam a barriga da mulher e empurravam com toda a força, sabe? Que subia em cima. Isso daí é muito prejudicial. O que acontece? O bebê sai com muita pressão e aí pode acontecer, né? E acontece mesmo, de ter a laceração de terceiro e de quarto grau. Então, a laceração de terceiro e quarto grau, ela não vai acontecer se não tiver violência obstétrica. Isso é muito importante deixar claro, porque muitas mulheres têm pânico do parto normal por essa parte. Porque eu fiquei sabendo que se rasgou inteira, essas coisas assim, essas histórias, né? E tem também a história da episiotomia. O que é episiotomia? É um corte feito, até anotei aqui uma palavra aqui, ela é feito contra a fisiologia da musculatura. Simplesmente, o médico pega o bisturi e ele corta para o bebê passar mais rápido, para passar mais fácil. Porque o médico já está achando que o bebê não vai sair mais, ou que está demorando demais, que é algo completamente antinatural. Essas práticas obsoletas de episiotomia, que não se deve fazer mais, a não ser que for em casos gravíssimos, por exemplo, o bebê já está morrendo ali, não tem mais o que fazer, a mulher está sem força de fazer. Sabe assim, esses casos que realmente já está no fim, que ou o bebê ou a mãe vai morrer, então aí você pode realmente ultrapassar um pouco das possibilidades naturais, porque a mãe já não está com força. Já ouvi falar de parto de mulher que entrou em trabalho de parto em coma. Então tem uns casos assim muito extremos, que aí às vezes a episiotomia pode ser bem-vinda, mas são casos muito, muito, muito raros. No geral, a episiotomia é algo completamente ultrapassado e não deve ser feito. E essa manobra também, que tem um nome estranho, que também é super perigosa, que deixa essas lacerações gigantescas e prejudiciais, a mulher pode perder a função, perda de xixi, barriga baixa, essas histórias que a gente ouvia antigamente, é justamente porque isso era muito comum, é uma prática muito comum, porque se você tem um parto natural, comum, que o corpo vai voltar ao normal, isso não vai acontecer, porque o corpo ele realmente se recupera, sua prova viva depois de muitos partos, que realmente o corpo ele vai e ele volta, então é algo sábio, Deus não fez a gente pra gente, né, de uma forma que falou, não, ela vai ter filho assim e ela vai se prejudicar por causa disso, não, é uma bênção de Deus, um presente de Deus ter um filho. Pelo menos é assim que eu vejo. Então não é uma forma que me prejudica. Pelo contrário, eu me sinto cada vez mais viva quanto mais filhos eu tenho. E é por isso que eu sigo tendo os meus meninos. E aí como foi a minha laceração então? A minha laceração foi de primeiro grau. Sabe quando a gente tá com muito frio e a boca fica toda machucada, cheia de mini cortes assim? Você olha pra boca, ela tá normal. Só que na verdade ela tá cheia de mini cortes. E a hora que você dá um sorriso, você abre a boca pra comer, você sente assim uma dor insuportável. Eu tive microcortes, mas eu tive muitos microcortes, porque é como se a dilatação tivesse ido de uma vez, assim e assim. Foi muito rápido, o meu corpo não teve tempo para se preparar para isso, por causa dessa minha ansiedade de terminar com aquilo logo.
Então, o que aconteceu? A Luciana, ela teve que fazer vários pontos. Acho que ela nem sabe quantos pontos. O dia que eu perguntei pra ela, ela falou, nem sei. Foram muitos. Ela já tinha visto esse tipo de suturação em livros, mas ela falou que ela nunca tinha feito. E ela, assim, na hora, né, ela é muito, muito crente, é alguém que eu confio muito, porque eu realmente sinto que ela é um instrumento de Deus, assim, aqui na Terra, para colocar os meninos no mundo. Deus usa muito as mãos dela. E ela, na hora, falou que realmente ela pediu sabedoria para Deus para fazer aquela suturação, porque estava muito complexa. Foram muitos pontos. E a minha recuperação foi muito lenta. Eu fiquei basicamente 4 meses ainda durante a recuperação. No meu primeiro mês, eu fiquei basicamente de cama mesmo. Eu só levantava para fazer um xixi, para comer, questões fisiológicas mesmo, tomar um banho, questões básicas, mas eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu me sentia muito fraca. Meu assoalho pélvico estava muito fraco. Aí no segundo mês, eu conseguia ficar uns 15, 20 minutos, depois eu tinha que sentar ou deitar. E assim foi melhorando devagar. No quarto mês, eu vou contar em outro relato sobre isso, eu tava, assim, numa depressão pós-parto já, porque eu achava que eu não ia sair daquela cama nunca. Tava realmente, assim, me entregando aquela dor, aquela agonia. E aí eu tive uma conversa com a Luciana e ela me trouxe à luz, né? Falou pra eu começar a fazer os exercícios pélvicos. Ela já tinha falado isso pra mim, mas eu não tinha me atentado e eu realmente tinha me entregado à dor, falando, não vou dar conta, não é pra mim, esse negócio de parto normal, não sei o que eu fui inventar na cabeça. Aquela ocitocina parece que já tinha passado. Eu falei, gente, o que eu fui pôr na cabeça? Onde eu fui me enfiar? Agora eu nunca mais voltar ao normal. Eu tinha essas questões, eu tinha esses medos, porque realmente eu fiquei muito assim, cada vez que eu fazia xixi eu sentia dor, cada vez que eu andava eu sentia dor. Imagina que agonia, eu sentava eu sentia dor. Então eu não queria nem me mexer e foi me paralisando, sabe? Eu fiquei realmente paralisada na vida. Depois dessa conversa com a Luciana, foi muito bom. Eu voltei a pesquisar sobre os exercícios, comecei a fazer exercício de fortalecimento pélvico e foi muito rápido, assim. Nesse quarto mês eu comecei, nos últimos 15 dias desse quarto mês, eu posso dizer que eu já estava com uma vida quase normal. A cada 1 ou 2 horas, assim, eu sentia um peso, mas eu sentava por 10 minutinhos e já me sentia bem de novo e assim foi. Fui fortalecendo o meu assoalho pélvico, fazendo os exercícios. É muito importante conhecer os exercícios de assoalho pélvico. Não é só para mulher grávida, não é só para mulher que teve bebê, né, que está pós-parto. Mas, na verdade, é um exercício excelente para a saúde feminina. Toda mulher deveria fazer exercício, né, o exercício pélvico, para fortalecer o assoalho pélvico. Porque isso evita que a gente tenha perda de xixi, porque às vezes a mulher ela teve uma vida normal, às vezes nem teve filho, mas chega lá no final da vida, ela está mais idosa e tem perda de xixi porque nunca fortaleceu. O assoalho pélvico ele é um músculo como qualquer outro, então a gente precisa cuidar. Assim como, né, os meus braços, as minhas pernas, vai passando a idade, a gente vai ficando mais frágil, mais flácido. E todas as coisas vão deixando a gente mais debilitado. Assim também é o assoalho pélvico. Então a gente precisa fortalecer. Isso é muito bom. E eu nem sabia disso. Poderia ter feito isso durante a gestação toda, não sabia. Coisas que eu mudei, né? Nas próximas gestações eu fiz, mas essa eu não sabia, não fiz. Outra coisa que eu queria falar aqui também é sobre a alimentação. Eu me alimentei muito mal na gestação do Natan. E eu sei que alto índice de açúcar, de comidas refinadas, né? Farinha comum, essas coisas assim, acaba que prejudica o parto, deixa a nossa mucosa mais frágil, mais fragilizada e o nosso útero mais inflamado. Então dificulta a recuperação do corpo e também prejudica no trabalho de parto. O trabalho de parto pode ser mais doloroso, mais longo, mais difícil. Então a alimentação ela conta muito. O que os profissionais falam, né, os profissionais que falam e que entendem o parto normal assim, orientam para que a grávida, ela, depois das 30 semanas, ela começa a dar uma maneirada no açúcar e nos refinados no geral. Isso ajuda muito. E eu fiz isso nos meus partos e realmente, assim, a diferença foi muito gritante. Então, é outra dica que eu queria deixar aqui também. Mais uma informação importante. Ah, eu esqueci de falar um ponto que eu quero voltar um pouquinho. Quando o Samuel pegou o Natan no colo, isso é outra coisa do parto normal muito legal. Teve a questão do cordão. Ele pode cortar o cordão e o cordão a gente espera parar de pulsar. É muito importante. Aquele sangue que está na placenta, ele vai vindo para o neném e aquele sangue, ele é importante para o neném. Ele tem ali substâncias importantíssimas, é a vacina natural. Então, são os anticorpos mais importantes que uma pessoa pode ter. Então, todo bebê que ele recebe esses anticorpos, ele realmente é muito beneficiado. E ele recebeu isso, a hora que parou de pulsar, que a gente viu que não tinha sangue mais nenhum, aí ela deixa, né, ele fez o corte. E é outra coisa muito importante que no hospital a gente acaba perdendo, porque os médicos fazem as coisas tão rápidas e tem que cortar e tira o bebê de você, põe o bebê lá para aspirar, é tudo tão
eu acho um ambiente muito frio. Eu gosto muito, por isso que eu gosto muito dos partos em casa. É claro que existem situações que a gente precisa ir para o hospital, até por segurança. Durante a minha recuperação, nessa recuperação longa, eu fiz algumas coisas que eu queria deixar aqui com você. Tem um spray que chama Aldoba. Eu até ia pegar ele para vocês, agora eu esqueci. É um spray que dá um refresco muito bom e ele ajuda muito na recuperação. Então eu sempre depois do banho, antes de dormir, eu aplicava aquele spray. E outra tática que a Luciana me ensinou e foi ótimo, foi os absorventes gelados. É muito estranho. Para quem tá escutando esse vídeo, fala assim, gente, que nunca visitou esse mundo de parto, fala, meu Deus, quanta coisa tem nesse ambiente. Realmente. Os absorventes gelados são absorventes comuns, né? Claro, limpos, obviamente. Que você vai fazer um chá. E aí fazia chá de barba-timão e erva Santa Maria, foram os 2 chás. E também tinha outra coisa, agora eu não vou lembrar, umas gotinhas que eu punha, eu não lembro, mas era um óleo essencial. Ai, me fugiu agora a cabeça. E o que eu fazia? Eu fazia esse chá, colocava pouquinha coisa no absorvente limpo, colocava ali, e as gotinhas de óleo essencial, e aí eu colocava o absorvente no congelador. E aquele absorvente ficava com aquele líquido ali, ele ficava congelado. Dá um alívio, assim, muito grande mesmo. Então, aí você troca várias vezes e aquilo dá uma refrescância e ajuda muito a recuperação. Porque é como se fosse uma compressa de água gelada no machucado. Então, ajuda bastante também. Fica aí mais uma dica para mamãe que acabou de parir ou que está prestes a parir. Eu quero que esse vídeo seja bem informativo. Então, eu vou lembrando aqui tudo o que aconteceu comigo e tô deixando aqui de informação. Rasgando aqui a minha intimidade. É difícil falar sobre essas coisas na internet. Você acha que não é, não? É difícil. Mas eu tô aqui para rasgar a minha intimidade para que facilite a sua vida. O que eu não sabia antes, para que você fique sabendo e que para facilitar aí a sua recuperação também. Mais uma coisinha que eu queria falar sobre o banho do recém-nascido. No hospital, eles tiram o bebê e já limpam o bebê. E tudo bem, é gostosinho a mamãe receber um bebezinho todo fofinho, limpinho. Mas o vernix, que cobre toda a criança, ele é muito importante. Eu não sei, mas sabe quando a gente passa cola na mão e tira? Assim, é uma pelezinha branquinha que fica. E é uma proteção que ajuda muito, tanto para a criança não perder a água do corpo logo que sai, porque ela estava ali numa bolsa toda, né, cheia de água. De repente ela nasce, ainda mais Natan, nasceu no calor, perde muito líquido, sente muito calor, a criança, né, tem a dificuldade da questão da temperatura, o bebezinho tem essa confusão, por isso que ele sente frio, sente calor, tá sempre com a mãozinha, o pezinho frio. Então, essa perda de temperatura, de líquido do corpo é muito rápida e ajuda o corpo a se adaptar melhor no ambiente aqui de fora. Então, é como se fosse uma transição do lugarzinho quentinho lá dentro da barriga para o mundo externo aqui, todo frio, todo barulhento, todo confuso. Então, essa pelezinha extra que o bebê vem, é uma pele que seria importante o bebê não tirarem dele. E a criança não precisa tomar banho logo nos primeiros dias. Tem gente que pode ouvir isso e falar, gente, que coisa feia, não vai lavar o neném. É algo que é natural. Deus fez isso para proteção. Então, se a gente souber usar as coisas que Deus fez a nosso favor, vai ser muito bom. E o primeiro banho é aconselhado dar banho só com água filtrada, água boa, né, claro, mas uma água pura, sem sabão, sem nada. E aí isso vai acontecendo com o tempo. Então, assim, no segundo dia de banho, você já introduz um pouquinho de sabão ali nas partes íntimas, enfim, pescocinho, as dobrinhas, mas não aquela ensaboeira toda. E aí essa pelezinha extra, né, o vernix, ele vai saindo devagarinho. No hospital eles realmente esfregam para sair, para ficar o mínimo possível, até da cabecinha. Na cabecinha gruda bastante, então tem que ir com calma, deixando o corpo mesmo e perdendo aqueles pedacinhos que vão caindo e vão saindo cada banho, sai um pouquinho. Então é isso, eu queria deixar aqui essa é a minha história, um pedacinho da história, um pouquinho da experiência, dividir com vocês o que eu sei. E pra fechar, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários se vocês conhecem a história, se vocês já passaram por algum parto normal, se estão desejando um parto normal e que fase vocês estão aí, ou se tiveram que passar por uma cesárea, embora estavam desejando um parto normal, assim como eu passei a minha experiência no primeiro parto. Deixe seu comentário aí, se tiver alguma dica para alguma mãe que está assistindo esse vídeo, alguma forma aí de aliviar, né, o seu pós-parto, de deixar um pouco mais leve, mais fácil, também pode deixar seu comentário. Não esqueça de curtir, não esqueça de deixar aí o seu like, eu agradeço muito, muito, muito. E para quem assistiu até o final, eu também agradeço muito. Esse vídeo ficou longo, eu sei, mas eu acho que é um vídeo informativo, um vídeo importante. Então é isso, sem mais delongas, um abraço, um beijo, um queijo, tchau!